RFI Convida. Andréia Gomes Durão. A RFI convida o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Renato é responsável pela criação e articulação de institutos de consulta e participação social e pelo desenvolvimento de pesquisa sobre esse tema. Renato está em Paris para participar amanhã, terça-feira, dia 17, dos debates da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre as ameaças hoje à democracia e os mecanismos para preservar os valores democráticos. Obrigada, secretário, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade de estar me dirigindo a todo o Brasil e aos países de língua portuguesa. Renato, as democracias hoje estão sob uma pressão talvez nunca vista antes, né? Como polarização de discurso político, as tensões geopolíticas, crises econômicas, crises também muitas vezes na saúde pública, influência externa muito grande nos processos democráticos, um contexto em que a informação ou a desinformação, né, desempenham um papel muito, muito importante, muito grande. Como é possível reconquistar hoje a confiança, vamos dizer assim, tantas vezes abalada, né, das instituições públicas, para que os cidadãos reconquistem essa confiança e preservar esses valores democráticos? Bom, esse é o problema no mundo inteiro e no Brasil também, né? Nós saímos de um período de gravíssimos riscos à democracia. Tivemos agora, no dia 8 de janeiro, no Brasil, uma tentativa de ataque organizado aos três poderes da República, não é? Que gerou uma tentativa de um setor da sociedade mobilizar as Forças Armadas contra o presidente eleito. Isso foi infrutífero e gerou um pacto entre o presidente da República, a presidência do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, governadores que reagiram fortemente a isso. E acredito que esse alerta que foi dado, né, esse sinal amarelo para a democracia brasileira que foi dada no início do governo do presidente Lula, suscitou ainda mais a ideia de que a democracia participativa é um elemento central para a valorização da democracia representativa. Nós já temos debatido ao longo de muitos anos a necessidade de uma reforma das instituições políticas no país, justamente porque vem crescendo esse fosso entre o Estado e as suas estruturas representativas e a sociedade. E acho que enquanto essa reforma não vem, um elemento central que está na Constituição brasileira e que permite lançar pontes entre o Estado e a sociedade é a participação social. Então há um grande esforço no governo atual, não só de recuperar o rico legado desde a Constituição de 88, de conselhos, conferências, audiências públicas, mas qualificar mecanismos que tragam para a participação social novos sujeitos, novas linguagens, que aumentem a qualidade dessa participação e também a resposta do governo, a efetividade da resposta do governo a essa participação. Acho que esses são os elementos centrais que levaram o governo de transição, em dezembro, a propor a reorganização do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, sob liderança do ministro Márcio Macedo, para ter essa nova ponte de relação com a sociedade civil e promover a participação popular no país. E, secretário, essa iniciativa de fortalecimento da democracia da OCDE, ela é orientada pela observação de práticas internacionais, né? Vamos dizer, pela troca de experiências. Quais são as experiências que o Brasil vai apresentar nesse debate? E, lógico, quais são as expectativas do Brasil, quer dizer, que lacunas o Brasil tem hoje, que ela pretende, né, de repente, descobrir aí algumas práticas que vão colaborar para essa questão dessa governança e da questão participativa, a participação pública maior? Bom, é um fórum muito importante para a discussão da democracia participativa, né? Mesmo não sendo membro da OCDE, o Brasil vem se relacionando com a OCDE ao longo de muitos anos nessa adoção de boas práticas de transparência de governo, de participação social, de combate à corrupção,
de controle social das políticas públicas, de construção participativa das políticas públicas. Então, a OCDE já nos conhece há um bom tempo, conhece a experiência dos conselhos nacionais, não é? Muitos deles foram extintos no governo anterior ou gravemente mutilados. Então, nós recuperamos esse legado. Hoje estamos com 36 conselhos nacionais reconstituídos. O ciclo de conferências também foi retomado, né? Realizamos já a Conferência Nacional de Saúde e vamos realizar mais 4 até o final do ano e 10 no ano que vem, né? Então, são experiências já consolidadas da nossa trajetória. Eu acho que o que a gente vem trazer, especificamente nesse seminário, é a construção de novas tecnologias e linguagens de participação por meios digitais. Esse trabalho começou já no segundo governo do presidente Lula, com a elaboração com software livre de uma plataforma de consulta de textos naquela época, né, o Participa Brasil. Teve sequência no governo da presidenta Dilma com o Dialoga Brasil. O Participa, ele perdurou como um traço estruturante, vamos dizer assim, do serviço público até hoje, mas o Dialoga foi destruído no governo anterior. E o governo do presidente Lula agora relançou essa ideia da participação digital com a mais potente plataforma que nós conseguimos construir, que é o Brasil Participativo, que foi destinado a discutir com a sociedade as propostas para o Plano Plurianual, que é uma obrigação constitucional. Todo presidente da República, no primeiro ano do seu governo, precisa encaminhar ao Congresso Nacional a sua perspectiva de planejamento de médio prazo. Então, isso já é uma diferença grande, porque nós não tínhamos mais Ministério do Planejamento. Então, nós não tínhamos nem planejamento, nem participação social. Juntar essas duas dimensões agora foi muito potente. O ministro Márcio Macedo e a ministra Simone Tebet realizaram 27 plenárias presenciais em todos os estados e no DF, mobilizando aí em torno de 34 mil pessoas presencialmente, mas todas as propostas nascidas da sociedade civil foram consolidadas na plataforma do Brasil Participativo, no mais alto espaço de prestação de serviços públicos que nós temos, que é o gov.br. E ali nós tivemos 4 milhões de acessos, tivemos uma participação muito intensa, né? Mais de 8 mil propostas foram apresentadas, 1,5 milhão de pessoas votou nas prioridades do governo e nas propostas, e as propostas mais votadas foram levadas para cada ministério. Então, hoje nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que tem a cara dessa participação, as demandas, os sonhos, as estratégias, as propostas da sociedade civil, e acho que esse é o ponto que chamou a atenção da OCDE para esse convite, que é a integração de algo que eles já conhecem, que é muito potente no Brasil, que é o sistema de participação social, com essa metodologia inovadora de uma plataforma digital que foi desenvolvida no Brasil a partir de experiências locais, mas que ganhou uma escala continental num país como o nosso, sendo responsável, então, no primeiro processo participativo, pela reconstrução das políticas de cada ministério. Perfeito. E esse projeto, quer dizer, esse modelo hoje implementado pelo governo também vai ser objeto de debate em Barcelona, não agora? Na quinta-feira. Então, nós estamos com a nossa diretora de participação digital aqui, e lá em Barcelona estaremos também com desenvolvedores, né, da plataforma digital, porque a ideia de fazer dos meios da internet espaços de participação para melhoria das condições de vida da população se contrapõe a essa avalanche de cultura de ódio, de discriminação, de preconceito que marcou as redes sociais no período anterior. Então, para nós é muito importante que, em primeiro lugar, um software que nasce da luta do povo espanhol por democracia, né?
que foi desenvolvido na Catalunha, inicialmente, em Barcelona e depois em Madrid, como ferramentas de participação comunitária dentro de um município, possa ter sido aprimorado para uma escala nacional, né? Então, esse é o sentido da nossa ida a Barcelona também. Existe uma comunidade de desenvolvedores desse software livre, que é o Decidim, que tem mais de 400 municípios envolvidos, mas talvez a experiência brasileira mostre que a partir das funcionalidades dessa participação local, você pode ambicionar fazer um processo nacional, né? E uma plataforma que seja permanente. Ela encerrou agora o ciclo de debate do PPA e ela está já a serviço do processo das conferências. Então, nós vamos a médio prazo, até meados do ano que vem, incorporando essas funcionalidades em toda a sua extensão, de modo que todos os conselhos, as conferências nacionais, os mecanismos de ação comunitária em torno das políticas públicas do governo federal, elas terão nesse Brasil participativo o seu espaço. E isso é absolutamente inédito, porque a tecnologia desenvolvida nesses últimos anos, ela está sendo agora incorporada pelo governo federal, também de forma absolutamente democrática, colaborativa, em software livre, que pode ser oferecida, né, proximamente, né, para 2024, nós estaremos oferecendo também aos estados e municípios interessados esse software para que a participação social não seja só no governo federal, mas ela se estenda a todas as unidades da federação. Essa participação, ela pauta o governo, né, como o senhor disse, ela diminui nela uma lacuna, quer dizer, ela aproxima governo e, enfim, a participação pública, mas é uma ferramenta inovadora digital. Existe um esforço do governo para incluir nessa participação. A gente sabe que há no Brasil os excluídos digitais, como há, né, no mundo. E qual o esforço do governo para que essa ferramenta, que é tão eficiente, tão dinâmica, que tem tanta capilaridade, realmente alcance uma participação popular cada vez maior e não deixe ninguém de fora desse debate? Não, esse é o nosso objetivo, né? Nós não estamos substituindo os mecanismos presenciais de participação por um mecanismo digital. Nós estamos integrando essas duas dimensões da participação para aumentar não só a quantidade dos que participam, mas também a qualidade da participação. Então veja que para o PPA, além das plenárias estaduais, que eu já mencionei, e da plataforma digital, haviam reuniões dos conselhos, então os conselhos participaram, e reuniões autogestionadas locais. Qualquer entidade, movimento social, mandato parlamentar que quisesse discutir o PPA, podia fazê-lo. Mas como é que a gente integra presencialmente um país das dimensões do Brasil, né? Então a plataforma digital vem para suprir essa lacuna. E, evidentemente, ela coloca novos desafios. Se você abre uma porta, você vai encontrar novas questões. Então, nós estamos integrados, vamos dizer assim, nesse esforço de universalização da banda larga, que o governo Lula tem também como um dos seus compromissos, né? Dentro do PAC, nós já vamos ter a universalização, já o presidente anunciou antes da cirurgia, né? De toda a rede da educação, né? Pela internet. E há uma perspectiva, né, da expansão da banda larga. A pandemia, ela nos obrigou, nos condenou, vamos dizer assim, ao digital, né? Então, mesmo as camadas populares, durante a pandemia, tiveram que buscar, se viraram para isso, tanto para sobreviver, como para trabalhar, como para cuidar uns dos outros durante a pandemia, utilizando meios digitais.
Além disso, nós estamos com 2 iniciativas outras do governo que se relacionam fortemente conosco, que é a estratégia de governo aberto e digital, né? O governo aberto liderado, né, pelo Ministério da Inovação e Gestão, e o governo, o governo digital, né, liderado pelo Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, e o governo aberto liderado pela CGU. Então, Secretaria-Geral da Presidência, CGU, Ministério da Gestão estão unidos para fazer cada vez mais uma boa prestação do serviço público à população, com participação social e controle social, né? De modo que, com a universalização da banda larga, a gente pretende que setores crescentes da sociedade se integrem. Mas a gente não está desatento a isso que você falou, né? Comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, bolsões da periferia, situações no campo, né, que fazem com que o acesso da população, principalmente da população mais pobre, à internet seja ainda pequeno, né? Mas os dados do Brasil Participativo, no primeiro momento que ele foi utilizado, com esse 1,5 milhão de pessoas que se cadastraram para participar e votar, mostram que setores populares participaram significativamente da consulta. Então, é um desafio para a democracia brasileira, né? A inclusão social e a inclusão digital. E a gente quer que a participação social esteja a serviço desses 2 objetivos, a inclusão social e a inclusão digital do nosso povo. Que ótimo. Bom, os debates vão ser bons a partir de amanhã. Bom, nós conversamos com o Sérgio Simões, secretário nacional de Participação Social, que representa o Brasil nessas discussões na OCDE para a defesa dos valores democráticos, para a inclusão. E obrigada mais uma vez, secretário, pela sua presença aqui nos nossos estúdios da RFI. Sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você.